Fala galera, beleza? Então a gente vai aqui continuar falando sobre as teorias evolutivas. O que é isso? Depois da sociedade aceitar, né, devido às evidências de evolução, que a evolução acontece, né, que a evolução poderia acontecer, o pessoal queria saber, acontece como? Como é feita a evolução? Então, várias teorias surgiram e algumas mais importantes a gente vai destacar aqui, né, até a gente chegar na teoria que a comunidade científica aceita como certa hoje. Então a primeira teoria foi a teoria lamarquista, que ele se dizia uma teoria transformista, ou seja, era uma teoria que você tem que ficar na mente que ela vai causar uma transformação no indivíduo, tá? Então o que acontecia? Lamarck, que era foi o cara que defendeu essa teoria, ele dizia o seguinte: a evolução acontece primeiro pela lei do uso e desuso. Essa lei já ajuda muito o nome, né? Quanto mais você usar uma característica, uma estrutura, ela vai se desenvolver. Quanto menos você usar, ela vai atrofiar. Então, se você parar para analisar, isso pode até acontecer com algumas estruturas. Exemplo, tu quebrou o braço, ficou um tempão de gesso. Pô, se você não está utilizando a musculatura do braço, a tendência é ela dar uma atrofiada. Até aí, correto, né? Você vai para academia, malha pra caraca. Tendência do seu músculo se desenvolver, né? Ficar maior, adquirir mais massa muscular, até aí, tranquilo. Todas as estruturas são passíveis de esse desenvolvimento, essa atrofia? Não, né? Mas algumas sim, então até aí tranquilo. Só que o pessoal falou assim para Lamarck, pô Lamarck, o que adianta um indivíduo, um indivíduo se desenvolver ou atrofiar uma característica? O que isso tem a ver com evolução? Aí é que a segunda parte é que deu uma errada feia. Porque aí o Lamarck falou o seguinte: eu acredito na transmissão das características adquiridas. Então o que ele falava era o seguinte: essa nova característica que foi desenvolvida eu posso passar para o meu filho. Poxa, galera, isso é impossível. A gente só pode passar para a geração futura as características que nasceram com você, né? Não as características que você adquiriu durante sua vida. Não é porque eu estudei biologia que meu filho vai nascer sabendo biologia, pelo menos o que é uma célula. Não vai. Então, a gente só consegue passar adiante as características que a gente nasce com ela, não as adquiridas. Tá? Como é que foi feito o estudo do Lamarck? O Lamarck falava o seguinte: ó, uma girafinha se alimentava lá, as girafas ancestrais se alimentavam lá das folhas mais embaixo. Conforme ia acabando as folhas, as que tinham o pescoço maior se alimentavam das folhas mais de cima. E ela esticava mais o pescoço para pegar as de cima, e com o tempo elas iam ficando pescoçudas. Então, de tanto esticar o pescoço, ela ficou pescoçuda e passou essa característica para o seu descendente, tá? Então, para Lamarck, sempre vai vir uma ideia de o indivíduo se adaptar ao meio, conseguir características para se adaptar, para se transformar de acordo com o meio ambiente. Então, de novo, macetinho, toda vez que falar assim, ó, de tanto usar, de tão pouco usar, se acostumou, se adaptou, tende a ser palavras que te levam a uma ideia de Lamarck, tá bom? Que é uma ideia errada. Porque o que estava errado? A segunda parte, a transmissão das características adquiridas. Não dá para passar essas características que você adquiriu durante a sua vida para o seu descendente. Ah, uma pessoa quebrou o braço, aí o filho vai nascer com o braço a menos? Não tem nada a ver. Quebrou o braço, fiz uma tatuagem, meu filho vai nascer com rabisco? Não, não vai. Né? Essa característica adquirida durante a vida não pode ser passada adiante. Um cara que veio, né, com uma teoria depois, até baseada em cima da teoria do próprio Lamarck, ele falou o seguinte: não, eu acho que não. Eu acho que o indivíduo ele não se adapta ao ambiente. O ambiente seleciona os mais aptos. Então Darwin, ele fazia cartografia, viajava pelo mundo, ele era muito curioso, fazia coleções de espécies. E dentre essas coleções, ele conseguia montar a teoria dele lá de seleção natural, né? O livro Origem das Espécies. Demorou um tempão para ser publicado, e depois ele teve a ajuda do Wallace, né?
E aí tem toda uma discussão aí. Mas o que você precisa saber? O Darwin falava o seguinte, ó, eu acho que não. Eu acho que o ser vivo ele não se adapta ao ambiente. Eu acho que o ser vivo nasce com algumas características e o ambiente seleciona as melhores características. Acontece um processo de seleção natural, tá? Aí perguntaram assim para ele, como assim dá? Darwin foi no arquipélago de Galápagos, né? Arquipélago é um conjunto de ilhas, ele percebeu que numa ilha tinha pássaros com bico muito fino e as sementes eram finas. E tinham pássaros com bico muito grosso, a semente era mais grossa. O que ele fez? Ele pegou uma semente fina e deu para um pássaro de bico grosso. De tão pouco ele usar o bico, ele vai atrofiar, né? Segundo Lamarck. E aí ele percebeu que esse pássaro não conseguia se alimentar dessa semente muito fina e morria. Fez o contrário, pegou uma semente mais grossa e deu para um pássaro com bico muito fino. Ele não conseguia quebrar a semente, ele também morria de fome. Então ele não desenvolvia o bico, ele morria de fome. Opa, o ambiente está selecionando a espécie. Então, se tem a semente mais fina, só sobrevive os pássaros que têm o bico mais fino para conseguir pegar essas sementes nos poros do solo, para captar ela no solo. Já os pássaros com bico mais grosso só conseguiam pegar sementes mais grossas. Então, o ambiente está selecionando. Então, para Darwin, o que acontecia era, vamos supor que eu tenha várias espéciezinhas de sapinhos, né? De rã, tanto faz, não dá pra gente perceber no desenho. Aí uma rãzinha. E aí o que acontece? Vamos supor que no ambiente seja mais fácil se camuflar essa corzinha aqui desse verde, esse amarelinho aqui, cor de catarro, né? E aí o que vai acontecer? Se é mais fácil se camuflar o amarelinho de cor de catarro, os outros vão sofrer mais ataque de predador. O amarelinho cor de catarro vai sobreviver mais, logo vai reproduzir mais. Com o tempo só vai sobrar rãzinha com cor de catarro. Desculpa a brincadeira, tá? E aí o que o ambiente está fazendo? Ele está selecionando uma cor, né? Selecionando uma característica. Com o tempo, a gente vai tendo evolução através dessa seleção dessas características, chamada de seleção natural. Então, para a gente poder ter uma noção aí, ó, Lamarck, o meio cria necessidades que induzem mudanças de hábitos na forma dos indivíduos, ou seja, o indivíduo ele vai tentar se adaptar ao meio. Para Darwin, o meio exerce uma seleção natural que favorece os indivíduos portadores das características mais apropriadas. O ambiente vai selecionar as melhores características. Para Lamarck, as novas características conseguem-se pela lei do uso e desuso repetido de órgão ou parte do corpo. Para Darwin, no seio da população surgem indivíduos com características que lhe conferem uma melhor adaptação. Ou seja, surge uma característica, e essa característica que vai ser selecionada pelo meio ou não. No outro, para o Lamarck, o indivíduo vai buscar essa característica através do esforço ou de não utilizar aquela estrutura. Tá? Para Lamarck, as características adquiridas são transmitidas aos descendentes. Para Darwin, os mais aptos sobrevivem mais tempo, reproduzem mais e passam as características adiante. As características nasceram com eles. Então, de novo, para Lamarck, de tanto usar, se acostumou, se adaptou, de tão pouco usar, tendem a ser expressões de Lamarck. Tendem, nem sempre vai ser, tá? Para Darwin, selecionou, sobreviveu, restou, sobrou. Ou seja, sempre que tiver uma ideia de seleção, de que o ambiente está escolhendo a característica, Darwin, tá? Então aqui um exemplo. O gafanhoto é verde porque vive na grama. O gafanhoto vive na grama porque é verde. Ah, Vinícius, é tudo a mesma coisa para mim. Não, não é não. Ó, a primeira ideia é uma ideia lamarquista, a segunda darwinista. O gafanhoto é verde porque vive na grama, né? É uma ideia de Lamarck porque de tanto gafanhoto estar na grama que é verde, comendo a grama verde, ele ficou verde. Então ele é verde porque ele está no ambiente verde. Né? Ele ficou verde por causa do ambiente. Já o segundo substitui essa ideia aqui de vive por sobrevive. O gafanhoto sobrevive na grama porque é verde. Vive na grama porque é verde. Ou seja, ele
se o gafanhoto é verde, ele se camufla na grama, sofre menos ataque de predador. Então é melhor, é vantajoso para ele ser verde. O ambiente está selecionando aquela característica. Beleza? E aí a teoria darwinista que é a que a gente aceita hoje. Porém, Darwin tinha alguns problemas. Que problemas? Darwin não conseguia explicar como é que surgiam essas novas características. Darwin não conseguia explicar como é que elas eram passadas adiante. E aí surgiu o neodarwinismo. Por que Darwin não conseguia explicar isso? Porque ele era muito burro? Não, não é por causa disso. Darwin não explicava isso porque Darwin não conhecia DNA. As ideias de Mendel vieram depois dele. Então, que, né, aquele lance do azão, azinho, DNA, Darwin não conhecia nada disso. Beleza? E aí a gente tem o neodarwinismo. O que é o neodarwinismo? É a seleção natural do Darwin, mais o que a gente aprendeu novo de genética, de DNA. Né? Então eu pego os conhecimentos de DNA mais a seleção natural do Darwin e formo o neodarwinismo. Tá bom? E aí a gente tem quais são os pontos básicos? As variações de uma espécie dependem de mutações, ou seja, essa nova característica ela surge por mutações, tá? Ao acaso, que é o que ele fala embaixo. As mutações acontecem ao acaso, na sorte, na sorte. E aí o ambiente é que vai selecionar essas melhores características, como está escrito embaixo. Ó. A luta pela vida dá-se entre indivíduos e o ambiente. Ou seja, o ambiente é que vai selecionar. Da luta pela vida resulta a seleção natural dos mais aptos ou adaptados às condições do meio. Então, vai surgir uma nova característica e o ambiente é que vai selecionar se essa característica é boa ou não. E aí, por último, o isolamento geográfico ou sexual impede as características de um novo tipo se misturarem com características do tipo primitivo, para formando novas espécies. Então, o que ele está falando é, surge uma nova, o que a gente acredita é, surge uma nova característica. Essa característica vai ser selecionada pelo ambiente. Se eu tiver um isolamento geográfico, né, alguma coisa do tipo, um rio passando no meio, as mutações que acontecem de um lado não vão conseguir ser passadas para que aconteça do outro lado do rio. E aí a gente vai ter espécies diferentes sendo selecionadas por características diferentes do ambiente. Tá bom? Então, se você entendeu, vai lá fazer os exercícios e a gente continua com evolução nas próximas aulas. Valeu, galera. Abração.